poderá impedir os planos de Deus na vida de alguém? Ninguém. Nenhum problema. Aliás, os problemas, eles são meras oportunidades para Deus se manifestar, ficar em evidência o poder da fé. Vamos meditar Atos capítulo 27 hoje. Ó Deus e Pai, venha-nos a cimentar uma fé poderosa, criadora dos impossíveis, meu Deus. Nada vai ser impossível para esta fé que o Senhor vem criando em nós. Por isso eu entrego essa meditação em tuas mãos. Amém. No versículo 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramantino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. Interessante que esse homem, mesmo sendo romano, ele se afeiçoou a Paulo, né? Com certeza o testemunho dele foi muito forte para esse romano e por isso que tratou Paulo muito bem. O bispo Macedo diz assim: é interessante observar como o oficial do Império Romano pôde ter sido tão bondoso com Paulo, a ponto de lhe conferir favores e ainda lhe salvar a vida. O oficial havia sido designado para vigiar Paulo, e foi provavelmente essa proximidade que fez com que ele respeitasse e admirasse o apóstolo. O temor, a vida de sacrifício e a conduta irrepreensível de uma pessoa fiel a Deus faz com que nela seja refletido o caráter do Senhor. Isso leva outras pessoas a terem o desejo de conhecerem também. E aí, continuando no 4, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Snido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no dizia Paulo. Natural, né? O orgulho, né? Também. Porque ele não era o piloto, né? Ele não sabia, talvez considerasse, olha, você pode ser tudo menos uma pessoa experiente no mar. E eu prefiro confiar nele que está falando que podemos. Sabe uma coisa interessante que eu vejo aqui? Aquele porto se chamava Bom Porto. Eles não eram da fé como Paulo era. Paulo queria permanecer no bom porto, quer dizer, estar em Jesus é você permanecer na fé, é você estar guardado, você estar protegido. Eles queriam sair dali. Assim, a pessoa que ainda não nasceu de Deus, ela também não gosta das coisas de Deus. Por exemplo, falar de salvação para ela é um assunto muito pesado. Quando se fala em conquista de coisas, de bens, de posses, a fé que possui, a fé que abre portas, então ela gosta. É algo que ela quer porque ela está precisando de coisas. Então, assim eram aqueles homens. Não, vamos embora, precisamos ir embora. E Paulo falou, olha, não é bom que a gente saia. Vai dar problema. Mas eles não deram ouvidos. Olha o 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um ponto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali.
E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Veja, aparência, né? Por exemplo, eu posso comparar isso, sabe o quê? A pessoa que está na igreja está insatisfeito, está triste, a pessoa está aborrecida, aconteceu coisas que só vem no pensamento dela: eu vou desistir, vou abandonar a igreja, eu acho que eu não preciso mais ir para a igreja. E ela pensa em desistir, ela até sai. Então ela fica uma semana fora, 2 semanas, um mês, e ela começa a perceber que nada de mal aconteceu, tá tudo bem, nada de mal aconteceu conosco, tudo vai bem. Olha só, disseram tanta coisa que poderia acontecer, afinal de contas não aconteceu nada. Tava tudo bem, vamos ver se vai continuar tudo bem, né? No 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo deram a costa de Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao 3º dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoáveis, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partido de Creta, e assim evitaríamos esse incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos dar numa ilha. Que interessante, né? Quer dizer, Deus ainda apareceu para Paulo para tranquilizar. Paulo ainda aproveitou e deu uma puxadinha, né? Falando assim, ó, lembra? Eu falei para não irmos. Eu avisei que nós iríamos perder tudo. Mas como não quiseram dar ouvidos, ainda assim, Deus está aqui. Deus está no barco. Ainda que o barco se despedaçasse, mas o Senhor Jesus estava ali para não deixar que nenhuma alma se perdesse. O que mais tem valor? São os bens? É o barco ou é a vida? E Deus salvou a vida de todos que estavam ali. E ele falou: contudo, necessário irmos a uma ilha. Quer dizer, antes de chegar a ele chegar a César, porque Deus estava levando ele para falar com César, eles tinham que passar numa ilha. A condição de Paulo era de um preso, mas Deus tinha um propósito para ele. Como Deus tem um propósito para você. Eles saíram, lembra-se do nome do porto? Bom Porto. E olha tudo o que aconteceu. Bom, Deus aproveitou todo esse acontecimento para fazer algo maravilhoso. Olha o 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado, no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados:
Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do arratel e o deixaram cair. Veja, a confiança, né? Eles precisavam confiar, eles estavam pensando assim, vamos nos lançar ao mar e o que der deu, mas não. A ordem de Deus era permanecer no barco para que pudesse ser salvo. Então, eles tinham que confiar em Deus. A confiança em Deus vem dessa forma. Você vê tudo dando errado, as coisas todas desandando, parece que é o fim. Mas se Deus colocou dentro de você que vai dar tudo certo, confia, permaneça, faça como Paulo, olha, ninguém saia do barco, quer dizer, ninguém sai da igreja, permaneça. Tem gente que às vezes, por causa de um problema, ou por causa de uma coisa que não aconteceu, uma situação que ainda não funcionou, a pessoa vai embora, não fica. Mas aqui nesse versículo está dizendo, permaneça. Vamos continuar. No 33. E entrando, entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça de qualquer de vós. Olha só o que o Bispo Macedo diz. Paulo exortava a todos. É fácil mostrar que somos de Deus nos momentos de paz, prosperidade, saúde e alegria, mas são nas piores circunstâncias da vida que precisamos manifestar a nossa fé. Paulo mostrou sua confiança em Deus ao estimular as pessoas a se alimentarem e ao afirmar que nenhuma delas morreria. O ânimo de todos foi revigorado, o que prova que a fé de Paulo era sólida e estava fundamentada na palavra de Deus. Se ele fraquejasse, todas aquelas vidas se perderiam. Veja como o líder age. Ele não abandona os que lhe são confiados, antes os anima, contagiando-os com sua fé e com sua confiança em Deus. E aí, dando continuidade agora no 35, e havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partiu e começou a comer. Veja se tudo isso não é um testemunho, né? Um testemunho, uma prova evidente de que o Deus que Paulo pregava era um Deus poderoso. Com certeza, aquelas outras pessoas tinham outras divindades, mas veja se a divindade deles foi capaz de salvá-los. Mas Deus foi. Deus foi capaz. Por isso, por exemplo, naquela passagem dos discípulos, e Jesus ali dormindo na polpa, né? Veio a tempestade, enchia o barco de água, veio o desespero, veio o medo, vamos perecer. Naquele momento é vista a fé que você não pode ter nos momentos das dificuldades, porque vai passar. Era para eles permanecerem, e ainda que o barco viesse se despedaçar, como foi o caso aqui, eles poderiam se manter firmes, porque Jesus não deixaria que nenhum deles se perdesse. No 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Era muita gente. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigia-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matasse os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais uns em tábuas e outro em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. E cumpriu-se então
a palavra de Paulo. E o bispo Macedo termina dizendo: todos chegaram à terra a salvo. Havia 276 pessoas no navio e todas foram salvas por causa da fidelidade de Paulo e do propósito de Deus para a sua vida. Com isso, o Senhor cumpriu a promessa feita por intermédio do anjo: não se perderá a vida de nenhum de vós. Durante todos os dias de tormenta e os demais que se seguiram após o naufrágio, Paulo se manteve confiante nesta promessa e foi sustentado por ela. Deus permitiu o naufrágio, mas preservou a tripulação. Ele permite situações contrárias, injustiças, humilhações e perseguições contra os seus servos, mas jamais os abandona. E é muito forte isso, porque é nessa fé que você deve perseverar. Essa fé que vem o que vier, aconteça o que acontecer, ela vai manter você são e salvo. O principal, e Jesus morreu na cruz por isso, não foi para nos garantir uma vida de abundância neste mundo, mas Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma, para garantir a entrada da nossa alma no descanso eterno, no reino de Deus, o lar celestial. Então, guarde a sua fé. Se há algo que você deve blindar, guardar, proteger sobre todas as coisas, é a sua fé, para que você não perca ela de maneira nenhuma. Veja que a promessa foi cumprida, Paulo salvou-se e salvou a todas aquelas pessoas, como ele também quer salvar a você. Então, guarde sua alma, guarde sua salvação e vamos em frente. Deus vai nos dar ainda muitas vitórias, e que o principal seja feita a sua vontade. Que Deus continue iluminando e abençoando você abundantemente.